Então, boa tarde a todos, a todas. Esse é um espaço em que a gente começou há alguns meses atrás, a partir do grupo Compartilhando PEF, um grupo de WhatsApp, onde temos 250 e tantas pessoas do Brasil inteiro, de outros lugares também, do fora do Brasil, que são helpers e facilitadores já desse caminho, né, com alguma experiência, que resolveram dividir, compartilhar material, conhecimento, enfim, planos de aulas, estratégias e dicas, enfim. E aí, a partir dessas interações, a gente sentiu necessidade de parar um tempo e aproveitar esse momento, né, online, e estreitar mais ainda as nossas relações e fazer alguma coisa ao vivo e a cores, onde a gente pudesse estudar uma palestra, né, e valorizar aquilo que nos une, que é o PEFOR, o guia e o conhecimento que a gente tanto ama, né? Então, a gente resolveu, aí fizemos uma enquete dentro do grupo e tal, e convidamos várias pessoas, e aí a gente fez um cronograma de lives mensais, sempre a última sexta-feira do mês, nesse horário, de 5 às 7, salvo algumas exceções em que a gente precisou alterar, porque a pessoa convidada não tinha outra possibilidade, mas é sempre nesse esquema de dia e horário. Então, sintam-se todos à vontade. Hoje a gente tem a grande honra de receber a Níris, que é uma helper lá de Minas, né? E hoje o Diálogos do Caminho acabou sendo adotado pela Regional PEFOC, né? DF, aqui de Brasília. Mas inicialmente foi uma iniciativa e um desejo de um coletivo de helpers e facilitadores do Brasil inteiro, ok? Então, fica aqui o meu muito obrigada pela participação de todos. Além de mim, tem a Rô, que eu acho que muitos de vocês conhecem, a Roxana, que também nos ajuda nessa organização. E já passaram outras pessoas, a gente está meio que fazendo um rodízio dentro do grupo, né, dessa administração. Então, vou passar a palavra para a Níris e que ela possa se apresentar e dar início à nossa live desse mês. Um grande abraço. Boa tarde, todo mundo. Já tem muita cara conhecida aqui. Então, eu sou Níris Edin, sou helper do Petwork, para quem não me conhece. Uma grande entusiasta desse caminho. E quando o Roxana me convidou e a Suzana, quando elas me convidaram, eu fiquei muito feliz por mais essa oportunidade de falar. Como eu estava falando com a Suzana, o que a gente mais gosta de fazer é falar do Petwork, né? Então, quando tem uma oportunidade, eu barro. Então, gente, muito bem-vindos. Obrigada por aceitarem o convite, por estarem aqui. Elas me disseram que a palestra era aberta, né, que poderia compartilhar, convidar pessoas que não fossem desse caminho. Então, eu trouxe uma abordagem para pessoas que não têm o conhecimento que nós temos da nomenclatura, e vamos fazer, então, um bate-papo, né, um estudo dirigido dessa palestra, 157. Então, nós vamos fazer uns combinados. Qualquer pergunta que vocês tiverem, escrevam no chat, tá? A Suzana vai anotando. Eu também tenho oportunidade, quando o chat aparece, se eu ver que é alguma coisa que vai ser respondida adiante, talvez eu demore um pouco, mas em algum momento, nem que seja no final da fala, aí vai ter um momento aberto para a gente fazer perguntas, responder as perguntas, fazer partilhas, tá? Nós vamos fazer como a gente faz sempre nas nossas reuniões do Petwork, né? Nós vamos fazer uma abertura, uma meditação inicial, eu vou trazer o conteúdo e depois a gente discute mais amplamente, tá? Então, eu vou convidar vocês, então, para ir procurando uma posição confortável,
E fechando seus olhos, vou compartilhar uma musiquinha. Isso, feche os olhos. Procure deixar as costas eretas na medida do possível. Fique presente em sua respiração. Deixe seus lábios entreabertos e expire como se você fosse embaçar um espelho à sua frente. Exale lenta e longamente. Ao expirar, intencione com a sua consciência soltar, liberar, deixar ir tudo que não te serve mais. Qualquer tensão, no corpo físico, libere seu corpo no que for possível. Se a mente te levar para outro lugar, volta calmamente e use essa mente consciente para se comprometer com esse momento, decidindo se entregar a estar aqui agora, respirando com consciência. Não há nada mais importante para fazer. E abra-se então para esse conhecimento que o guia do Petwork nos traz. E lembre-se que para fazermos essa jornada neste conhecimento, que nos convida a um retorno à nossa essência, nós precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda uns dos outros. Precisamos de ajuda espiritual. Então se abra para toda a ajuda espiritual disponível. Os guias pessoais, toda a egrégora do Petwork, os seres de luz do mundo espiritual de Deus. E deste lugar, sinta as palavras do guia no texto que nós vamos estudar. A criação é infinita em suas possibilidades de realização. É prerrogativa do homem utilizar as leis da criação, buscar as possibilidades infinitas para desenvolver e tomar parte das oferendas da vida. Eu te convido agora para trazer para a sua consciência uma limitação em sua vida.
uma manifestação que você ainda não realizou. Algo que você ainda não consegue ver a solução. O guia diz se vocês realmente compreenderem que existe um número infinito de possibilidades em qualquer situação dada, podem encontrar soluções onde até então era impossível encontrar. Deixe vir essa área da vida e você se sente fraco, preso, dependente. Eu te convido a repetir internamente para você mesmo. Com a mente exterior, eu não sou capaz de manifestar esta realização. Mas posso usar esta mente para permitir ao ser interior operar e determinar a minha vida. Permitir que o eu mais íntimo, essa inteligência maior que habita em mim, dê a resposta às questões confusas. Faça com que eu avance na busca da verdade e preciso conhecer a meu próprio respeito. E me dê força, coragem e habilidade para mudar o que for necessário em mim. No seu tempo, vá voltando
trazendo a consciência de volta aqui. Quando quiser, abre os seus olhos. Então, eu não consigo ver todo mundo. Não sei se todo mundo já voltou, já abriu os olhos. Eu estou na tela grande. Iris, você pode sempre escolher a galeria, tá? Mesmo que Eu também tenha posso? destacado, pode. Entendi. É Mesmo que melhor. feito destaque, você pode ir para a galeria. Ótimo. Eu não sabia disso. Achei que quando você me destacasse, eu ficava naquele modo. Então, tá, pessoal. Nós agora vamos manter essa energia, né? Esse lugar interno para a gente ouvir esse conhecimento precioso do guia. Eu trouxe um PowerPoint. Eu acho que é melhor para vocês irem acompanhando também. Nós vamos falar, então, dessa palestra 157 do guia, né? As infinitas possibilidades de experiência prejudicadas pela dependência emocional. Então, quando o guia nos fala dessas infinitas possibilidades de experiência, ele começa falando sobre a infinitude do universo, né, que é a própria definição da infinitude de Deus. E ele diz que a criação é infinita em suas possibilidades. Então, o que quer dizer isso na nossa vida, nas situações que nós enfrentamos na vida? Quer dizer que tudo pode mudar, que tudo tem solução, que nada é impossível. Né? E ele diz que dentro de nós tem o potencial para perceber a solução, para perceber a possibilidade e manifestar. Né? Esse potencial encontra-se no âmago do nosso ser, ou seja, numa instância mais profunda do que essa que a gente lida no dia a dia, que é esse barulho da mente. Então, ele começa a nos mostrar como que é o processo da criação, né? De acessar essas possibilidades. E ele diz que nada novo jamais é criado, que tudo já existe. Existe em um outro estado de experiência, em um outro estado de consciência. Né? Existe em potencial. Nesse ponto aqui, o que antes a gente só ouvia nos meios místicos, né? Essa informação que a gente só ouvia nos meios místicos, hoje a ciência está se juntando a essas vozes e trazendo a física quântica, que é a física das infinitas possibilidades. É a física que leva em consideração essa consciência
como agente de manifestação. Então, o guia diz que nada pode ser criado, tudo pode ser manifestado, pode ser descoberto quando as obstruções são retiradas. As obstruções são as informações que existem na consciência. Assim que essas informações são atualizadas, as informações que impediam a manifestação, a gente é capaz de realizar esse potencial. Então, vamos ver no campo das invenções. Quando a lâmpada elétrica foi criada, não quer dizer que naquele momento surgiu a possibilidade de se transformar a energia elétrica em energia luminosa. O potencial para isso já sempre existiu. Naquele momento, as obstruções que existiam na consciência foram eliminadas. E então se manifestou a lâmpada elétrica. E lá, quando a lâmpada elétrica foi criada, já existia o potencial para o celular, mas não existia informação, não existia consciência para manifestar. Então, qual que é a nossa primeira pergunta no Petwork? Quais as obstruções? Quando nós estamos em nossa vida desejosos por manifestar alguma coisa, nós nos perguntamos, o que me impede de manifestar? Já partindo da premissa das infinitas possibilidades do universo e que as obstruções estão na minha consciência. Então, é o que a gente chama do processo de purificação da consciência. É a primeira etapa que a gente tem que lidar. Conhecer esse conteúdo, conhecer essas informações que estão na nossa consciência, impedindo as manifestações. Nós vamos descobrir as soluções. Coloquei aqui separadinho, ó. Por quê? Porque essas camadas que a gente cria de ilusão, de conceitos errôneos, cobrem as possibilidades do universo. E aí a gente entra nessa lei básica, fundamental do Petwork, a lei da autorresponsabilidade. Ok, não somos vítimas, criamos uma realidade na nossa vida que não está satisfatória, que não está me preenchendo, assim como eu criei. Desta forma, eu posso criar outra possibilidade na minha vida. E a partir deste ponto, nós temos o que fazer. Nós temos potência. E aí o guia, ele traz essa dica, né? Vocês não podem trazer à vida o que não podem imaginar. Então, se eu estou vivendo uma determinada situação na minha vida, estou querendo transformar, eu tenho a dica que aquilo que eu estou vivendo é tudo o que eu consigo imaginar para mim. Eu não estou conseguindo ir além do que eu já vivi. E aí, no nosso processo de purificação da consciência, a gente vai purificar, transformar as informações, e essas informações, né, nós vamos atrás dessas nossas crenças limitantes. São as grades da nossa gaiola. Então, o guia, todo o nosso trabalho de purificação é a busca dessa informação que tem em mim, que diz que isso não é possível para mim. E o guia traz nessa palestra uma crença coletiva que ele fala que é muito forte nas nossas não realizações, né? Que a felicidade, o prazer e o êxtase são objetivos frívolos, egoístas, que uma pessoa verdadeiramente evoluída deve abandonar em favor do seu desenvolvimento espiritual, que deve consistir em sacrifício e renúncia, né? Quem nunca se viu enganchado nesses conceitos, não intelectualmente, né? Mas emocionalmente, ainda comprometido com sacrifício, com renúncia, como se isso fosse algo muito digno, e que se Deus quer que eu sofra, então eu vou suportar.
né, nos afasta da verdade. De qual verdade? Que o universo é absolutamente benigno, abundante, pródigo em possibilidades, que existe um banquete preparado no universo e que nós somos convidados a tomar parte dele, como o guia diz lá, tomar parte das oferendas da vida. Essa é a verdade do universo. Quando não há nenhuma obstrução, o fluxo da vida é benigno. O fluxo da vida é abundância, é realização, é preenchimento. E nós colocamos informações contrárias a isso, que nos afastam desse fluxo, nos tornam dependentes, tiram a nossa potência diante da vida, tiram o nosso poder. A dependência emocional, ela diz que eu não posso me suprir, que eu preciso de alguém, que eu preciso de uma autoridade externa para fazer isso por mim, porque eu não tenho essa capacidade. E aí eu fico esperando de fora, de alguém de fora, que me supra de prazer, de segurança, de autorrespeito, e tudo mais que eu estiver, né, que seja naquele ponto a minha necessidade legítima, eu espero que alguém me dê, porque eu não tenho condições de me suprir. Ou seja, nós atuamos como uma criança. Onde nós não vamos lá e buscamos a nossa realização, nós estamos agindo como uma criança, dependentes emocionalmente, dependente que alguém, que alguma autoridade, e aí um substituto dos pais, nos entreguem o que é nosso de direito. E o guia nos lembra, né, que a criança depende dos pais para tudo. Para abrigo, comida, afeição, proteção, para o abastecimento necessário de prazer, que é tão importante quanto qualquer uma outra dessas necessidades, né? E nós, nessas áreas, ficamos como uma criança que precisa dessa permissão para ter. Adultos nós não temos mais, mas nós temos esse registro lá. E aí quando nós estudamos essa palestra num grupo, uma aluna trouxe um momento da vida dela que é muito claro para a gente perceber, né, o efeito disso na nossa vida. Ela, quando criança, as coleguinhas todas começaram na escola a usar batom, a ir para a escola de batom. E ela sentiu vontade de fazer isso também. E um dia ela passou o batom, se enfeitou, né, se sentindo muito bem, muito bonita, fluxo de energia vital no corpo, pulsando no prazer. Ela foi encontrar com o pai, que ia levá-la para a escola, e naquele momento, quando o pai a viu, ele riu dela estar com batom. Naquele momento, ela entendeu aquele riso como uma crítica, como uma não permissão. E congelou imediatamente, acabou o prazer interrompido. Ela chega na escola, sem que ninguém veja, ela limpa o batom com as costas das mãos. E aí, o que representou isso na vida dela? Uma não permissão de manifestar seu feminino. Né? Nesta área da vida, todas as vezes que uma situação era parecida com aquilo que ela tinha vivido, quando ela estava manifestando, desejosa de manifestar o seu feminino, a proibição vinha e ela se sentia como uma criança, sem permissão para isso. E nós, adultos, esquecemos dessa criancinha dentro de nós. Os problemas mudam, as situações aparentemente são situações de adulto,
mas dentro de nós, quem está atuando é essa criancinha que naquele momento ficou congelada com aquele impacto que ela recebeu. E nesse nível, no nível inconsciente, onde a criança existe, nós não sabemos que somos livres para buscar o prazer por nós mesmos, para nos autorizar, para buscar satisfação, para fazer contato, para perceber nossos próprios poderes para conseguir o que queremos e o que desejamos. Então, essa é a base da nossa dependência emocional. Existem informações no nosso inconsciente que nós não acessamos e que nos mantêm aprisionados nessa impotência. E o guia fala que essa é uma das cisões mais fundamentais da personalidade. Uma parte da nossa personalidade desenvolveu, nós vamos para a vida, nós damos conta da vida, em vários aspectos, atuando como adultos, com maturidade, ao mesmo tempo em que tem partes nossas que não amadureceram, que ficaram presas em uma circunstância, em um momento de vida de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos, uma criança dentro de nós. Então, qual é a diferença básica entre a consciência infantil e a consciência do adulto? A consciência infantil, ela precisa receber. É uma necessidade dela, ela tem a necessidade de dependência. Ela precisa receber. O adulto precisa doar. É uma necessidade do adulto doar. Ele sabe dos seus potenciais. Então, como crianças, nós permanecemos querendo receber da vida, receber dos outros, só receber. E como adultos, nós somos capazes de dar para a gente mesmo, dar para o outro, dar para a vida, e assim enriquecemos a nossa vida. Deixamos de só querer receber. E aí nós podemos participar, nós nos sentimos liberados para participar dessas oferendas da vida. Porque nós nos sentimos participantes dela. E aí, quando a gente fala disso, nós não queremos dizer que o adulto é independente, que o adulto não precisa de ninguém. Nós conseguimos, com a maturidade, nas áreas da nossa personalidade, maduras, que se desenvolveram, nós damos conta de viver a interdependência. Nós não conseguimos satisfazer nenhuma das nossas necessidades sem interagir com as pessoas. E aí é onde o bicho pega na nossa vida, né? Nos relacionamentos é onde essa demanda excessiva em receber causa grandes estragos. Por quê? O adulto, ele participa, ele sabe, né, da sua própria força, da sua inteligência, da sua intuição, talentos, observação, flexibilidade, e usa isso no convívio com o outro, dando e recebendo. Então, nós somos capazes de nos mantermos nessa interdependência, que é a chave do bom relacionamento na vida. Na consciência infantil, como eu não tenho condições de me suprir, essa é a premissa básica, como eu não tenho condições de me suprir, eu exijo que outros sejam, sintam e façam o que eu preciso e desejo. Aqui, eu envio para o meu entorno uma ordem. Você deve me amar e me dar o que eu preciso. E o guia chama isso de uma corrente de forças. Né? Nós, mesmo que todo esse conteúdo
esteja no inconsciente, nós sabemos que exatamente por isso, por nós não termos acesso a eles, a força que isso tem. E o campo energético que cria a nossa volta, porque, embora não esteja à luz da consciência, é uma informação poderosa que existe em mim e que continua atuando pelo simples fato de eu não ter acesso e não ver o tamanho da irrealidade disso. Então, aí, essa informação cria isso que o guia, que nós chamamos no Petor de corrente de força, que pode se manifestar como uma submissão, como uma agressividade, ou quando eu não consigo o que eu quero, como uma retirada. Aí já vai gerar comportamento em minha vida, para que eu sustente a solução que eu encontrei para me defender daquilo que eu penso. Se eu penso que eu não tenho recursos, eu preciso de alguém para me suprir. Eu tenho que fazer isso de alguma forma. Como que eu vou conseguir que essa pessoa me supra? Como que eu vou convencê-la a fazer isso por mim? Eu uso 3 correntes de forças básicas que o guia nos traz. A submissão, ou eu me submeto, ou eu agrido, ou eu me retiro emocionalmente. E nunca é pouco a gente se lembrar que esse material, né, para as pessoas que estão aqui, que não são do Petor, que esse material não está disponível e que esse processo da purificação da consciência é exatamente o processo de trazer isso para a luz, da gente perceber que as nossas reações, elas estão embasadas nisso. Esse é todo o nosso trabalho de purificar a consciência. Nós precisamos primeiro conhecer essas informações. Nós precisamos voltar lá. E, como o guia diz, entrar na consciência da criança que nós fomos, entender como que ela chegou a essas conclusões equivocadas. Isso vai aparecer na nossa vida como essas áreas que vocês trouxeram no início, onde eu não consigo a satisfação e me parece impossível, né? Então, como é de se imaginar, qualquer corrente compulsória fará o outro resistir e se recolher. Ou seja, quem quer que seja que eu esteja, a quem eu esteja direcionando essa corrente de força, esta pessoa vai resistir a isso. Então, essa é uma boa pergunta para a gente se fazer nessas áreas. Quem eu escolhi para ser o meu salvador? Deus é básico, né, gente? Deus é básico. Em algum momento, a gente espera de Deus, que é a autoridade máxima. Essa pessoa escolhida é um substituto dos pais, né, da autoridade dos pais. E Deus é a autoridade máxima. Mas essa confusão emocional, muitas vezes, como sabe que Deus não vai aparecer aqui para me satisfazer, ele fica querendo aquele através do qual Deus vai me dar. Né? Se eu não posso, Deus vai me dar de alguma forma. Mas qualquer corrente compulsória fará esse escolhido resistir e se recolher. Não é fácil, a gente não responde essa pergunta facilmente. Isso tudo é muito escondido de nós mesmos. A parte nossa, adulta, que sabe dos nossos recursos, não admite que dentro de nós tenha uma consciência dessa.
Mas o que o guia faz nessas palestras é nos dar informações. Ele nos dá mapas e fala, procurem. Vocês acham. E nós, que já estamos aqui procurando, a gente sabe que a gente acha. Então, qualquer corrente compulsória fará o outro resistir e se recolher. E a resistência, ela é percebida por nós como uma recusa egoísta desse outro de cooperar e se doar. Como que aparece isso? Essa percepção de que a resistência do outro é uma recusa dele, tipo, bem que ele podia cooperar. Isso aparece com uma excessiva irritabilidade, raiva, sentimentos destrutivos que devem ser escondidos. Então, quando aparece na superfície, aparece com muito boas justificativas. Então, nós temos que nos abrir para encontrar estes sentimentos destrutivos de uma forma escancarada dentro de nós, porque eles vão nos levar a isso. Essas defesas que nós desenvolvemos, elas são as pistas para a gente chegar lá, naquela dor lá atrás, naquele momento lá atrás, em que eu me senti tão insegura diante do mundo, que eu entendi que eu tinha que me proteger de alguma forma. Então, quando nós conseguimos revelar para nós mesmos tudo isso aqui, que nós estamos atuando como uma criança, perceber, sentir, não é pensamento, é uma vibração interna. Fazer contato com toda essa resistência em assumir o nosso papel, assumir o protagonismo, esperar do outro. Fazer contato com esses sentimentos negativos a serviço dessa nossa exigência infantil. Esse é o caminho da nossa cura, é a experiência disso. Então, como no Petor tudo é muito experimental, eu vou convidar vocês para a gente experimentar esse círculo vicioso. Eu vou interromper um pouquinho aqui a apresentação para sentir com vocês como que está até aqui. Está claro, quem não é do Petor, está dando para acompanhar, está claro. Caindo como uma luva. Eu te disse. Então, alguma pergunta, gente? Alguma contribuição, algo para vocês trazerem, alguma percepção já? Nires, tem uma pergunta da Fabiane Simões, que pergunta o que é o guia. Ah, gente, é mesmo, eu tinha que ter explicado isso no início, desculpa, eu esqueci. Fabiane, o guia, Fabiane, eu me propus a explicar isso no início, sabe? O Petwork, ele é embasado em canalizações. E essas canalizações foram ditadas por uma energia espiritual que se autodenominava o guia. Então, todo esse conteúdo que a gente estuda no Petwork veio dessa fonte que nós chamamos do guia do Petwork. Ok? Perfeito. Obrigada, Nires. Alguém, eu acho que tem muito pouca gente aqui que não tem familiaridade, né, com o Petwork. Eu acho que a maioria ou é
ou já é réu, ou facilitador, ou aluno de grupo. Talvez só a Fabiane, que não seja. Queria dar O um que feedback, mais, assim, estou amando, Suzana? Tamires. Oi? Estou amando essas experiências, assim, gente, para lá, eu não tenho nem, acho que, adjetivos para qualificar o tanto que eu não sei, eu não conheço, não posso falar se é uma metodologia, se é uma abordagem, mas vou me utilizar da abordagem. E eu já experimentei outras coisas, mas assim é muito significativo, né? O que é abordado, isso faz muito sentido, cada palavra ela é sentida mesmo, e quando isso faz sentido para a gente, eu acho que a gente só tem a oportunidade de melhorar, né? Ok, muito bom, Fabiane. Continue desfrutando aí desse conhecimento maravilhoso. O que mais, Suzana? Só uma coisinha, eu não quero atrapalhar, não, porque como sou eu que estou só de Não, não fora, mas atrapalha. quando que eu posso conhecer mais, saber do que eu posso participar, como é que é? A gente faz isso depois, no final? Vocês vão dar um pouco Sim, disso para a sim, gente? vamos deixar isso para depois, que aí a gente faz Tá, essa explicação, ok? beleza. Obrigada. Suzana, mais alguma coisa? Não, Niris, mais nenhuma pergunta. Eu só queria acrescentar, só a nível de contribuição para a Fabiane entender melhor, que assim, o guia se autodenominava, né, assim, essa entidade que passava essas palestras durante 30 anos, né, aproximadamente aí por 30 anos, a partir da década de 50 até final dos anos 70, para uma, uma, uma médium que se chamava Eva Pierrax, que era austríaca e que morava nos Estados Unidos nesse período, ok? Só para situar um pouquinho. Aí depois acho que a Niris fala um pouquinho como é que funciona o trabalho, Uhum. ok? Eu vi tanta cara conhecida que eu É, achei que não tivesse ninguém que não fosse aqui, mas já familiarizado, porque é tão óbvio para a gente, né? Que né? beleza, Mas segue você aí. sabe que, ao preparar, como eu sabia que o convite era para todos, eu pensei nisso, em fazer explicar o que é, porque a gente fala tanto, né? Ao conversar a respeito, a gente cita tanto o guia. Uhum, uhum. Gente, então, vamos partir para uma experiência, né? Isso que eu comecei a trazer para vocês, né? Da raiva que isso nos causa, dessa impotência, é só uma parte de um círculo vicioso que o guia, então, descreve para a gente e fala que a gente vai percorrendo todos esses pontos desse círculo vicioso muitas vezes, né? Torna-se um padrão na nossa vida, e a cada vez que isso se repete, a frustração fica muito maior e a descrença fica muito maior na vida. Então, eu vou convidar vocês a trazerem para a consciência essa área da vida que vocês identificaram lá no início, para a gente continuar trabalhando com ela, que esse é o nosso formato, né? Trabalhar de forma experimental, sentida, na nossa vida, como que é. Então, eu vou convidá-los de novo a fechar os olhos e ouvirem. Vamos respirar um pouco nisso tudo que a gente está conversando. Relaxar, colocar essa mente consciente a serviço de se comprometer com a experiência. E então experimente esse lugar, dessa área da sua vida, em que você ainda não sabe, a parte sua ainda não sabe que tudo está disponível no universo,
e que você tem todos os poderes e recursos para se realizar. Nós não conseguimos vislumbrar todo o círculo. Nós sentimos emocionalmente algumas partes dele que ressoam mais, que a gente já consegue perceber. Então, se abra para ver o que vai vibrar dentro de você. Então, como você não sabe da sua potência, você busca uma fonte externa para satisfazer seus desejos e necessidades. É o segundo passo que a gente dá nesse círculo vicioso. E como nós buscamos na fonte errada, a necessidade continua insatisfeita. Não é possível nos satisfazermos desta forma. Essa não é a satisfação que a alma busca. Quanto mais insatisfeito, mais urgente a necessidade se torna. Quanto mais urgente a necessidade, maior é a dependência. E a esperança e a tentativa de agradar o outro, que, segundo se imagina, deveria satisfazê-lo. E nessa urgência de ter a necessidade satisfeita, nessa premência, a alma se trai sua verdade, trai o que tem de melhor e cria uma corrente de forças para exigir que alguém venha satisfazer uma necessidade legítima. Essa corrente de força provavelmente fará o outro resistir e se recolher. A frustração contínua que se acredita ser causada pela recusa egoísta do outro de cooperar e de doar, leva para dentro da alma raiva e talvez até desejo de vingança. Isso, por sua vez, enfraquece a personalidade ainda mais, pois a culpa aparece. A culpa pelos sentimentos negativos, destrutivos. A insistência de ser amado e atendido por uma pessoa de quem se ressente profundamente e a quem quer punir, aumenta a culpa. Como a necessidade não é satisfeita pelo outro, enfraquece no ser a convicção
de que se tem direito ao prazer desta realização, que tanto deseja. E então se suspeita que pode estar errado em querer isso. Talvez isso não seja para mim. Talvez eu devesse me contentar em não me realizar. Cada vez mais se experimenta menos prazer e mais desprazer nesta área da vida. E mais se duvida que a satisfação seja possível. E assim, nós retornamos ao início do ciclo, onde nós acreditamos que não tem jeito. Respira nessas informações, deixa tudo isso reverberando dentro de você, veja o que foi possível sentir desse círculo, uma vibração interna, um reconhecimento dessas emoções. E no seu tempo, quando você quiser, volte, abre os seus olhos. Interrompi aqui para eu poder ver todo mundo, se já estava todo mundo de volta. Então, vamos continuar. Deixa eu voltar para a tela cheia aqui. Então, gente, neste modo de existência, o medo e a raiva ocupam a maior parte do espaço em nosso psiquismo. Nós estamos muito amedrontados com essa nossa impotência, com a possibilidade de não conseguir agradar quem tem o poder, a capacidade de nos suprir. Isso nos enfraquece e nos aliena do centro de nossa verdadeira vida interior, onde tudo que é preciso e se pode desejar é encontrado. Então, neste ponto, quando a gente experimenta todas essas obstruções que estão na nossa consciência, a gente está pronto para entrar
na segunda fase do patchwork, que é a fase da transformação. Nesse momento, nós fazemos parte, nós podemos compreender os nossos equívocos e nos abrir para uma realidade muito maior do que a que nós temos experimentado, que é o contato com essa fonte interior. Nesse momento, então, nós aprendemos que com a mente externa nós realizamos que todo o conflito que nós vivemos, toda limitação que nós vivemos, foi criado pelos processos de pensamento, pelas informações que tem na minha consciência, nos meus processos de pensamento. E que do mesmo nível em que um problema foi criado, a gente não consegue solucionar. Então, nós precisamos de uma instância superior para resolver. Está tudo diante de nós, a gente vai tomando consciência de todas essas confusões internas, e aí, em algum momento, a gente diz, ok, com essa mente, com esse processo de pensamento, realmente eu não consigo resolver estas questões. Eu preciso de algo maior que me mostre o caminho. Aí a gente começa realmente a se movimentar para a solução, porque a solução sempre vem deste lugar interno mais profundo, que sempre atende, mas desde que a mente consciente faça um contato deliberado, se volte de forma deliberada. Nessa nossa experiência aqui, o ego, a mente do ego é soberana. Ela é que tem que se mobilizar para fazer contato com essa instância interna nossa. A sabedoria, o guia chama de um poço de sabedoria, de amor, de poder espiritual que existe dentro de nós, onde tem todas as soluções, onde tem todas as curas, todas as novas criações. Então, nesse momento em que o ego entendeu que ele não tem a capacidade de resolver essas questões, inclusive sentir a potência, nós só sentimos dessa parte mais profunda. O ego, ele está muito comprometido em se defender. Só quando a gente faz esse contato interno é que a gente percebe que o universo é infinito em suas possibilidades. Então, nós passamos para a segunda parte, que é da transformação, né? E eu trouxe aqui, para quem não tem tanto contato com o patchwork, né? Essas duas abordagens. Então, na primeira parte, nós desenraizamos a inverdade. E essa informação que o guia nos traz, essa inverdade, ela existe no nível das informações que tem na sua consciência. Então, nós usamos os nossos recursos, né, as ferramentas, que é a prece, a meditação e a revisão diária. E aí, Fabiane, depois a gente pode falar sobre essa revisão diária para você, que não conhece ainda. E a pergunta básica é qual é a verdade, né, para a gente entender tudo isso. O que de fato está em jogo na situação, no conflito da minha vida. E a cada palestra, o guia traz pérolas, né? Ele fala, olhem para isso, olhem para isso. E nessa ele tá trazendo esse círculo vicioso, que é o que de fato age, está atuando nessas situações da nossa vida. E a transformação é o plantar a verdade. Essa verdade, ela só vem desse nosso ser interno. Ela não vem da nossa mente. Essa mente tem que se colocar passiva para perceber a verdade.
Então, nós passamos a usar, então, a prece, a meditação e a revisão diária, com a intenção de mudar o velho padrão, de se soltar. E, para isso, a intenção tem que ser de encontrar, da mente se colocar passiva para que esse ser interno nos guie. E aí nós pedimos força, coragem e habilidade para mudar. Neste momento, lógico que não é nada linear, né, gente? As fases se interpõem. A gente vai descobrindo as inverdades, a gente vai desenraizando as inverdades e a gente vai plantando verdades. Desenraiza a inverdade, planta a verdade. Ou seja, é uma tarefa que só essa nossa mente consciente tem o poder de realizar aqui. Então, ao mesmo tempo que ela tem todas as confusões, ela tem esse potencial de nos reorientar e buscar essa parte interna, né? E aí, nesse ponto, a gente não pode deixar de falar do momento que nós estamos vivendo no planeta. É um momento extremamente auspicioso para mudanças. Nós estamos vivendo um momento de transformação da consciência planetária. Então, agora, não é mais fácil. Eu já disse que agora está mais fácil fazer o trabalho da purificação. Eu não digo mais que está mais fácil, mas está mais rápido. Por quê? Porque, neste momento, nós estamos recebendo influxos de energia. O planeta está se transformando. Nós estamos numa troca com o planeta. Nós elevamos a nossa consciência até um nível e agora o planeta está nos patrocinando. Energias estão chegando, muita luz está chegando no planeta e criando uma esfera de consciência favorável. Tem algum microfone aberto? Suzana? Suzana, eu te sugiro fechar todos e eu abro o meu. Eu fechei, eu acho. Já Fechou? fechei, já mantive Tá. o seu. O meu está aberto, né? Tá. Ok, então, agora, esse processo de purificação, ele pode acontecer mais rápido, porque agora nós temos informações suficientes à nossa volta, nós sabemos que nossos sentimentos não são criados. Nós nos conectamos com vibrações. Então, nós temos vibrações que nos tornam capazes de nos conectar com elas para fazer esse contato interno. Eu digo que nós estamos vivendo, nós estamos tendo um grande cometa, né, passando para que a gente se aproveite da cauda dele e acelere o nosso processo. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, porque isso é algo para a gente discorrer um pouco mais a respeito, que nós, que já estamos há um tempo aí fazendo esse processo da purificação da consciência, chegou um momento em que nós podemos colocar mais fichas nessa transformação. O momento agora é de soltar, é de deixar ir, é de se comprometer com esse novo que está aparecendo. Esses influxos, né, de luz que aparecem, que estão chegando até nós, eles estão nos convidando para essa nova consciência exatamente de que eu não sou mais vítima, que eu sou protagonista.
E aí eu quero trazer para vocês um videozinho que eu acho muito inspirador, para que depois a gente continue conversando sobre isso. Para a gente se inspirar aqui com o Moji. Moji é um líder espiritual contemporâneo. Before the heavens were made, and all the stars were placed, we were one inside God's own heart. Don't you remember? Do you remember how we wondered how it would be to walk on this great earth, having forgotten our true nature and believing only in our dreamed selves? How our Father would bring us together again in oneness by awakening our minds to the real. How many times we passed by each other on this lonely planet, asleep to our true selves and home. But today, things may be different. Oh, beloved, wake up. Wake up. Wake up. Lose yourself. Lose yourself in this love. When you lose yourself in this love, you will find everything. Lose yourself. Lose yourself. Do not fear this loss, for you will rise from the earth and embrace the endless heavens. Lose yourself. Lose yourself. Escape from the black cloud that surrounds you. Then you will see your own light as radiant as the full moon. Now, enter that silence. This is the surest way to lose yourself. What is your life about anyway? Nothing but a struggle to become someone. Nothing but a running
from your own silence. You are the seeds of awakening in the sleeping world. So don't sleep now. Don't turn back. Don't turn away from the support of grace. Shun arrogance and pride. Flourish in the self. Wake up. Muito lindo, né? Inspirador. Então, gente, alguém tem algo para compartilhar, para perguntar, alguma pergunta? Maravilhoso, né, Marta? Verdade, Marta. Então, vamos aproveitar a inspiração do vídeo aí. Daqui a pouco eu vou te explicar mais um pouquinho, viu, Fabiane, sobre as perguntas, aquela pergunta que você fez. Está na hora, né, da gente assumir esse protagonismo. Essa que é a proposta dessa transição planetária, né? Que a gente se reconheça nesse lugar de ser o criador da própria realidade. Essa é a diferença básica. Quando nós entramos nessa consciência, nós não temos nada a temer. Nós sabemos que o trabalho todo é do lado de dentro, e nós do Petor, nós provamos isso a cada momento, né? Que a gente faz um trabalho, que a gente libera uma área da nossa vida, que a gente recupera o nosso poder. Então, gente, a proposta aqui das meninas era que isso se proporcionasse também uma troca, um conhecimento maior entre as pessoas, né, Suzana? Isso, esse é um diferencial, né, da proposta do Diálogos no Caminho, que é a gente disponibilizar esse tempo e espaço onde nós possamos falar um pouco, né, e trazer as nossas dúvidas, nossas questões, mas, sobretudo, talvez o espaço de um trabalho pessoal, né, à medida da disposição e do desejo de cada um, claro. Pois é, e o recurso que tem sido usado é fazer salas individuais, em duplas, para que possa se conversar, né? Fazer as pessoas fazerem uma reflexão sobre o assunto. E aqui eu convido vocês a refletirem sobre isso, sobre quem representa essa autoridade externa, né, a quem vocês estão delegando. Qual a descoberta que vocês fizeram com essa palestra? Compartilhar sua experiência, conhecer pessoa de outro estado, do Petor também.
tá? Vamos ver, porque eu não sei escrever no chat, pelo menos não soube agora. E eu vou ter que sair e quero te dar um abraço, te agradecer muito. Achei a sua fala fantástica, com um monte de exclamação. Beijo. Obrigada, minha querida. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Isa. Então, gente, o resumo da ópera, então, como sempre nas palestras do Guia, é esse modo de vida mais intuitivo, né? A gente sair desse barulho da mente, voltar sempre para essa instância interna mais profunda, buscar daí as soluções, buscar daí as curas e confiar nessas informações que vêm sempre trazendo muito entusiasmo, vem trazendo uma vibração diferente. A gente aprende a distinguir a vibração dessa voz e a voz dessa mente barulhenta. Então, como em todas as palestras do Guia, a grande proposta dele é essa: a gente perceber a grande confusão que a mente nos traz para a nossa vida e se voltar, então, para esse contato íntimo, esse silêncio interno, esse querer ouvir, fazer essa conexão, para então seguir esses passos, e não da forma atabalhoada como esse ego propõe para a gente, né? Então, com muita gratidão por vocês aqui. Josi, ainda não tinha te visto. Bem-vinda, bom você ter vindo. Então, quero agradecer demais vocês aqui. Fabiane, eu vou te responder a sua pergunta depois, tá? Quando a gente se encontrar na próxima semana, Iris, vou segurar a minha ansiedade, mas está tudo sob controle. Tá? Ou então, pode ser antes disso, Fabiane. A gente conversa. Então, gente, muito obrigada por terem estado aqui. É uma delícia falar do Petwork sempre e ver as caras conhecidas, ver as que eu ainda não conhecia. Muito prazer, todos que eu ainda não conhecia. Obrigada, Suzana, pela oportunidade. E é isso. Um beijo grande para cada um. Suzana, obrigada. Obrigado, Uri. Pelo convite, adorei. Obrigada a todos. Ah, obrigada, Um prazer gente. te conhecer. Parabéns, Ney. Dorota, Foi obrigada. ótimo. Parabéns, Muito Nilce, adorei. adorei. Obrigada, Grata, prazer. Suzana. Ei, Tchau. Maria. Saudade. Ei, Cadê? Dorota.